Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro e hoje eu vou conversar com vocês sobre 3 fundos imobiliários a preço de troco para você comprar. Pois é, resolvi trazer hoje 3 fundos imobiliários que qualquer pessoa, qualquer investidor, qualquer pessoa que esteja querendo começar na Bolsa de Valores e não tem muito dinheiro, pode fazer a compra desses fundos. E eu vou mostrar para vocês que realmente esses fundos, além disso, são bons fundos imobiliários. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sou o Bruno, seu canal Investe Financeiro. E vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. O primeiro fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó. É o TORD11, o Tordesilhas Fundos Imobiliários. A cotação dele hoje está na casa dos 8,70. Nós temos uma liquidez diária de 66 mil negociações, último rendimento de 17 centavos. Olha só isso aqui, pessoal, um dividend yield de 1,94% ao mês, quase 2% aí, rendendo o Tordesilhas, tá? O valor patrimonial dele é de R$ 14,31. A rentabilidade no mês, nós temos uma baixa aí de menos quase 5% e um PVP de 0,61. Então, olha só, a gente tem um dividend yield altíssimo e o PVP na casa do 0,61, ou seja, nós estamos pagando quase 40% de desconto nesse preço de 8,70 nesse fundo imobiliário. Do que se trata esse TORD11? Tá aqui, ó. TORD11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido, construído sob forma de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. Então o que acontece? É um fundo que tem cotas de diferentes fundos ou diferentes investimentos, por isso que ele é chamado híbrido e ele não tem tempo para acabar. Então é um ótimo fundo, entrega ótimos rendimentos e está num ótimo preço. O Tordesilhas, o TORD11, aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, na renda fixa, crédito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos. Então veja, realmente é um fundo muito diversificado, onde ele investe em várias coisas diferentes. Então, assim, investindo só no Tordesilhas, você já estaria diversificando em todos esses segmentos. O seu objetivo principal é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, oferindo rendimentos e ganho de capital advindo deste. Ou seja, ele também tem a função de valorizar a cota, né? Tanto a valorização da cota quanto os rendimentos aí mensais. E nós temos então as características do TORD11. O Tordesilhas 11 tem como objetivo investir em empreendimentos imobiliários, nós já vimos, né? Por indicação do gestor, independentemente de deliberação em Assembleia Geral, mediante aquisição diretamente de imóveis localizados em território nacional, preferencialmente prontos, ou seja, aqui a gente já tem uma ideia. Então ele prefere comprar imóveis prontos, tá? Ou em projetos em fase de construção, ou aqueles que já estão em fase de construção, para posterior alienação, locação ou arrendamento com possibilidade de alienação. Então, realmente é um fundo aí que sabe o que está fazendo e investe realmente em imóveis que vai garantir retorno aí pro fundo. Também o TORD11 pode operar quaisquer direitos reais sobre bens e imóveis indiretamente de ações ou cotas de sociedade cujo propósito seja investimentos em direitos reais sobre bens imóveis, a aquisição de cotas ou cotas de outros FIIs. Então a gente tem aqui já um panorama do Tordesilhas, né? Nós temos então aqui a cotação do fundo nos últimos 12 meses, a gente pode perceber que realmente houve uma desvalorização aí. Então a gente está operando aqui na casa dos R$ 8,00, 8,50 e a gente já teve uma máxima de aqui de 10, 11 reais. Então realmente o fundo está barato. Aqui nós temos a rentabilidade, né, os dividendos distribuídos. Então, quando a gente pega nos últimos 12 meses, olha só, 13,56% ao ano, né, nos últimos 12 meses. Então, a gente pode comparar com a Selic. Temos aí um rendimento acima da Selic. Aqui, a oscilação do dividend yield, né, cada mês, é claro, dependendo aí do que rende o fundo, ele vai pagar menos, vai pagar mais, vai pagar menos, vai pagar mais. Isso é normal, mas a gente tem uma média aí de 13,56 em 12 meses. O valor patrimonial, a gente tem um patrimônio realmente bem estável, né? Deu uma subida aqui nos últimos meses, né? E permaneceu estável. Então o que acontece? Se a gente fosse pagar o patrimônio desse fundo, a gente pagaria na casa dos R$ 14,00. Porém, como a gente viu lá no início, a cota está valendo apenas R$ 8,70. Então você pagaria um desconto em cima de um fundo que vale muito mais. Então vamos para o segundo fundo imobiliário que realmente está a preço de troco. O MXRF11, né? O MXRF11 que teve uma polêmica aí, né? Mais no início do ano sobre a gestão, como deliberava ali os relatórios, né, mensais, que estava errado e criou uma confusão e teve uma queda naquela época ali, baixou de 7, 8 reais, caiu bastante a cota e eu naquele momento aproveitei para comprar mais cotas. E hoje nós temos aí
o fundo operando na casa dos 9,68, uma liquidez diária de mais de 515 mil negociações, rendimento de 10 centavos por mês, um yield de 1%, 1,03. E nós temos uma rentabilidade no mês de 1,31, PVP de 0,95. Veja, esse fundo, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro que o Tordesilhas, ele ainda opera abaixo do valor patrimonial. Então sim, o MXRF11, né, o Maxi Renda, um fundo aí paga bons dividendos e ainda barato. O MXRF11 é um FII de papel de segmento híbrido e gestão ativa. É um fundo imobiliário do tipo de papel e seus investimentos são destinados exclusivamente a títulos de valores imobiliários. Então, diferente do Tordesilhas, que investe em construção, investe em compra de imóveis, né, investe em vários segmentos diferentes, o MXRF11 ele é simplesmente um fundo de papel. Ou seja, fundo de papel basicamente investe em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, em dívidas, né, que as empresas fazem para financiar a construção, seja de um prédio, seja de um loteamento, qualquer coisa. O MXRF11 é um fundo tipo de papel, a gente já falou isso aqui, e o perfil do MXRF11 é investir de forma predominantemente em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. Isso é aquilo que eu comentei um pouco no início aqui da nossa descrição do MXRF11. O Maxi Renda é um fundo de investimento imobiliário tipo Ambima, gestão ativa e segmento híbrido. É construído sob de forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminada, regido pelas disposições legais e regulamentares que forem aplicadas. Por que esses fundos eles falam, né, que eles são com prazo de duração indeterminada? Porque conforme eles vão vendo investimentos novos, eles vão pegando aquilo dali, vão pegando e não tem data para acabar o fundo, né? A gente vê às vezes um CRI que vale até 2030, outro 2035, outro 2025, aí falta só 2 anos, mas aí quando acaba eles pegam outro de outra data mais à frente. Então assim, o fundo ele não tem data para acabar, porque enquanto ele vê investimentos plausíveis, investimentos que ele sabe que ele vai ter retorno, ele vai continuar fazendo esses investimentos, tá? Foi construído em setembro de 2011 e tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debêntures, LCI, LH e cotas de FIIs. Então aquilo que a gente viu, predominantemente realmente o MXRF11 investe em CRIs, tá? E quando a gente vem aqui para baixo, olha só os rendimentos do MXRF11, oscila, a gente tem meses que paga 15 centavos, mês que paga 8, mês que paga 10, 12, e aí aumenta, diminui, mas mantém aí uma média, né, de pagamentos mensais. E quando a gente vê aqui nos 12 meses, nós temos então 11,26% ao ano. Eu considero um ótimo dividend yield, tá, pessoal? Acima, pro fundo de papel, para mim, acima de 10%, 9, 10%, para mim, eu já considero um bom dividend yield. Aqui a gente tem a variação do dividend yield, cada mês a mês, e a variação do valor patrimonial. Veja como é bem estável, né? O valor patrimonial desses fundos não se altera tanto, até porque o pagamento dos rendimentos mensais faz com que o valor do patrimônio fique estável. E temos então o TORD11, o MXRF11. Agora nós vamos para o terceiro fundo, que realmente é um fundo que a gente está pagando aí preço de troco. BCFF11, tá? É um fundo do BTG Pactual, onde nós temos ele no valor de R$ 63,99. Poxa, Bruno, mas pera lá, o MXRF11 tá 9 e pouco, o TORD tá 8 e pouco, e você vem com um fundo de R$ 63,99, bem mais caro que os outros. Então, aguenta um pouquinho, que eu já vou te mostrar o porquê que esse fundo tá preço de banana, né? Preço de troco, melhor dizendo. Então, olha só, nós temos a liquidez diária de mais de 45 mil negociações, último rendimento de 60 centavos, um dividend yield de 0,94 e nós temos a rentabilidade ao mês de 1,41, diferente dos outros dois, ele tem se valorizado mais no mês, e nós ainda temos um PVP de 0,83, ou seja, tanto o TORD11, quanto o MXRF11, quanto o BCFF11 estão operando abaixo do valor patrimonial. Por isso, além do preço não ser tão caro, o valor patrimonial também está acima da cotação. Então, por isso que eu trouxe esses 3 fundos para esse vídeo, para você entender que realmente você vai pagar barato nesses fundos. Mas eu quero lembrar que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Analise, tire suas conclusões e veja se faz sentido você investir nesses fundos. Vamos para a descrição aqui do BCFF, dá uma olhada. Fundo de fundos imobiliários. O BCFF11 é um fundo imobiliário do tipo de papel, é um FOF, fundos de fundos. Seus investimentos são destinados primeiramente à aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Então olha só, o TORD é um híbrido, o MXRF11 é um papel e esse aqui é um fundo de fundo, ou seja, ele compra outros fundos, tá? Então nós temos 3 fundos com 3 características diferentes aqui. O fundo de fundo com BCFF11 possui um perfil de ser bem diversificado, investindo em FOFs. O portfólio do fundo vai se dividir em uma variedade de fundos distintos. Então a gente tem nesse fundo aqui uma variação aí, né, uma diversificação bem maior que os outros. Ele tem uma taxa de administração que é de 0,15 ao ano. Eu acho irrisório isso aqui, pago com tranquilidade, apesar de eu não investir no BCFF11, mas isso para mim não é impedimento de investir no fundo, tá? Nós temos então aqui a variação da cota. Nós percebemos que desde
2021 ela vem caindo, ó, ela valia em torno de 80, entre 80 e 85 reais. Agora ela está aqui abaixo dos 65, custando 63,99. Se a gente olhar aqui um pouco também os rendimentos totalmente estáveis, né? Teve um pico ali em 2012, 2013, depois baixou e agora permanece totalmente estável. Então temos um fundo de fundo pagando 9,87 ao ano. Eu acho um ótimo rendimento para um fundo de fundo. E quando a gente vem para os relatórios, esse eu quero abrir para te mostrar o negócio e é aqui que eu vou te provar que você está pagando realmente preço de troco nesse fundo imobiliário. Pronto. Isso aqui que eu quero te mostrar. Olha quantos fundos tem dentro do BCFF11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fundos imobiliários. E olha como é que a estratégia desse fundo. Ele investe em FIIs de CRI, ou seja, FIIs de papel. Ele investe em FIIs comercial, lajes comerciais. Ele investe em logística, em shopping. Bota 3% em caixa e 2% em outros fundos. Então ele é muito diversificado. E se a gente pegar o valor da cotação, que é em torno de R$ 64, e dividir por 20, que é o número de fundos que nós temos, você estaria pagando uma média de R$ 3,20 em cada fundo desse que o BCFF11 tem no portfólio. Então veja, você estaria comprando 20 fundos por R$ 64, R$ 65. Então sim, o BCFF11 é um fundo que está a preço de troco. Você estaria levando 20 fundos por R$ 64, R$ 65. Então consegui entender qual que é a lógica? Abaixo do valor patrimonial, você tem vários fundos dentro de um fundo só e você consegue diversificar seus investimentos. Conseguiram pegar o racional, pessoal? Eu selecionei 3 fundos aqui que eu vi que estavam abaixo do valor patrimonial e que o seu valor nominalmente é o valor baixo para realmente qualquer investidor conseguir investir. Então veja, selecionei 3 fundos com características diferentes, que pagam bons dividendos e que se você começar uma carteira com fundos parecidos com esses, você realmente constrói uma carteira diversificada, começa a receber bons dividendos, começa a reinvestir e começa a trilhar o seu caminho para a liberdade financeira. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, espero que você tenha entendido o racional. Se você não entendeu, tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder e te ajudar nos seus investimentos. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.